Esses monstros abordados, para nós humanos, são o ápice do poder, mas eles, no universo Lovecraft, não têm um pingo do poder dos próximos monstros que eu vou abordar aqui, os grandes antigos. Na segunda camada desse iceberg, a gente tem os grandes antigos, que são as figuras mais conhecidas dos mitos de horror cósmico de Lovecraft. Eles são seres de poder imensurável, e ao contrário da primeira camada, eles não são raças propriamente ditas, e sim entidades solitárias e poderosos. Então, vamos nos afundar ainda mais nesse universo de caos. Yogolonak é um grande antigo, uma entidade de poder incomensurável e corrupção extrema, descrito como a personificação do desejo perverso e da depravação. Ele é geralmente retratado como um ser corpulento, sem cabeça, com um corpo grotesco e deformado, coberto por uma pele pálida e enrugada. No lugar de sua cabeça, ele tem bocas na palma das mãos, repletas de dentes afiados, pelos quais ele se comunica e se alimenta. Sua verdadeira forma é tão perturbadora que poucos podem olhar para ela sem enlouquecer. A aparência dele pode variar, pois ele é capaz de assumir outras formas, mas a presença das bocas em suas mãos é um traço constante. Ele é encontrado nas profundezas ocultas dos mundos além da compreensão, mas pode ser invocado por aqueles que leem seus textos proibidos. Ele é uma entidade de extrema corrupção e depravação, alimentando-se dos desejos mais obscuros e perversos de suas vítimas. Ele possui um poder mental impressionante, sendo capaz de influenciar e dominar as mentes daqueles que são vulneráveis a ele, especialmente os que nutrem pensamentos lascivos ou proibidos. Seus poderes psíquicos permitem que ele crie ilusões e corrompa as almas de seus seguidores, levando-os a cometer atos indescritíveis. Ele pode possuir pessoas ou influenciá-las à distância, sem a necessidade do contato físico direto. Embora seja uma criatura de imenso poder, ele geralmente prefere agir de maneira indireta, controlando aqueles que o servem. Ele não tem uma cultura própria, mas é adorado por cultistas que buscam poder através da depravação e do caos. Seus seguidores são, em geral, indivíduos que já caíram em atos moralmente condenáveis e buscam aprofundar-se ainda mais na escuridão. Eles buscam corromper e destruir a mente de todos os mortais. Lembra das pessoas serpentes? Agora vamos falar do deus que elas cultuam, Yag, também conhecido como Pai das Serpentes. É uma divindade antiga no mito Lovecraftiano, associada às cobras e à fertilidade. Ele é descrito como uma entidade reptiliana imensa, muitas vezes assumindo a forma de uma cobra gigante com traços humanoides. Seus olhos são hipnotizantes, brilhando como uma inteligência antiga e malevolente. Seu corpo é coberto por escamas espessas, que variam em tons de verde, marrom e cinza, proporcionando-lhe uma aparência imponente e indestrutível. Yag é um ser ancestral, reverenciado por povos primitivos e cultistas como protetor das serpentes e um dos seus descendentes. Ele possui uma conexão profunda com o mundo natural, especialmente com répteis, que obedecem o seu poder e a sua vontade. Yag é uma entidade vingativa e protetora de suas criações, punindo severamente aqueles que prejudicam as cobras ou seus seguidores. Ele possui vasto poder sobrenatural, incluindo a habilidade de manipular serpentes e criaturas reptilianas à sua vontade. Seus poderes também se estendem ao controle do clima, com evocação de tempestades e alteração das condições atmosféricas. Ele é capaz de infundir os humanos com traços reptilianos, transformando aqueles que o servem ou desafiam em híbridos serpente-humanos. A sua vingança é implacável e pode se manifestar em formas sutis, como má sorte, doenças ou a morte lenta, especialmente para aqueles que desrespeitam as criaturas sagradas. Yag é uma entidade semidormiente que raramente se envolve diretamente com o mundo humano. Ele é reverenciado em cultos de diversas civilizações antigas, particularmente entre povos nativos da América do Norte e do Sul, onde ele é visto como uma divindade da fertilidade e da renovação, além de um protetor implacável das serpentes. Seus cultos frequentemente realizam rituais envolvendo sacrifício e adoração a cobras, para garantir sua proteção e benevolência. Assim como as pessoas serpentes têm seu deus, as aranhas também. A Tlahtnatia é uma entidade aranha gigante e antiga, muitas vezes descrita como um híbrido entre aranha e homem, com um corpo vasto e monstruoso, coberto por pelos pretos e brilhantes. Seu corpo é maciço, com longas pernas aracnídeas e uma cabeça que mistura traços aracnídeos e humanoides, tornando sua aparência particularmente perturbadora. Habita uma vasta rede de teias em cavernas profundas da Terra, entre o mundo dos humanos e o reino dos deuses antigos. Ela é eternamente ocupada
tecendo uma ponte de teias entre dimensões. Sua pele exala uma sensação de umidade e escuridão, e ele é praticamente mortal, trabalhando incessantemente para completar sua teia que liga realidades. Suas teias não são meras fibras, elas são compostas por substâncias cósmicas, capazes de prender não só corpos, mas também almas. É um ser paciente e metódico, passando eons tecendo sua gigantesca teia entre mundos e realidades. Ele não interage diretamente com os humanos, a menos que seja perturbado ou invocado. Suas habilidades estão centradas em suas teias, que têm propriedades sobrenaturais. Elas podem capturar criaturas vivas de várias dimensões e prender até mesmo seres imateriais, como espíritos ou viajantes dimensionais. Aqueles que ficam presos em suas teias ficam à mercê da criatura, que pode devorar suas almas ou transformar seus corpos em servos deformados. Também tem habilidade telepática, permitindo-lhe influenciar ou se comunicar com servos e cultistas pelo mundo. É adorado por cultistas que veneram aranhas. Esses seguidores veem sua missão como inevitável e o ajudam em seus rituais de tecelagem para acelerar o processo da colisão dimensional. Embora ele seja uma criatura isolada, longe das preocupações mortais, sua motivação principal é completar sua teia, uma ponte entre a Terra e os reinos dos deuses antigos. Itáqua, também conhecido como Vento Gélido ou Andarilho do Vento, é uma entidade cósmica associada a regiões gélidas e tempestades de neve. Ele é descrito como uma figura gigantesca e fantasmagórica, com traços humanoides mais altos, com uma altura que ultrapassa vários metros. O seu corpo é coberto por uma neblina ou tempestade de neve, tornando difícil ver sua verdadeira forma. Os seus olhos brilham com um azul glacial e suas mãos grotescas e alongadas são garras mortais. Itáqua flutua sobre ventos, atravessando vastas distâncias com facilidade. Ele possui o controle absoluto sobre os climas gélidos, sendo capaz de invocar nevascas devastadoras e tempestades de vento que engolem qualquer um em seu caminho. Ele caça suas presas nas tempestades, sequestrando-as e levando-as para reinos distantes e desconhecidos, de onde raramente retornam. Aqueles que sobrevivem geralmente voltam traumatizados, marcados pela loucura ou transformados em servos da criatura. Itáqua é incrivelmente forte e praticamente indestrutível, com resistência extrema a qualquer dano físico ou mágico. Ele se move rapidamente através dos ventos, tornando-se uma ameaça quase impossível de evitar. Itáqua é venerado por cultistas que vivem em regiões frias, que o consideram uma divindade do inverno e da destruição. Esses cultos frequentemente realizam sacrifícios para apaziguar sua ira e evitar que ele devaste suas aldeias. Ele é uma figura de medo e reverência, e muitos acreditam que ele coleta almas ou corpos para se alimentar a própria existência, ou para servi-lo em outras dimensões. Rantengo é um grande antigo adormecido por milhões de anos, com a origem dos confins do espaço. Ele é descrito como uma criatura grotesca, de forma alienígena e incompreensível, que mistura características de inseto, crustáceos e gigantes. Seu corpo é coberto por uma carapaça rígida e volumosa, com um apêndice semelhante a tentáculos, patas e segmentos. Ele possui 3 olhos enormes e brilhantes, que transmitem uma inteligência fria e antiga. Suas mandíbulas, cheias de presas afiadas, são usadas tanto para devorar suas presas, quanto para assustar aqueles que ousam se aproximar. É conhecido por sua natureza quase mortal, capaz de sobreviver por eras sem necessidade de sustento, em um estado de hibernação profundo. Embora ele seja atualmente adormecido, sua reativação poderia trazer uma catástrofe incomensurável para a humanidade. Quando desperto, Rantengo é uma entidade extremamente perigosa, com habilidades tanto físicas quanto sobrenaturais. Sua carapaça é virtualmente impenetrável, tornando-o resistente a qualquer tipo de ataque físico ou espiritual. Ele tem a capacidade de se regenerar rapidamente ferimentos e é imune ao envelhecimento. Além disso, pode influenciar as mentes daqueles que estão próximos a ele, corrompendo-os e instigando a comportamentos obsessivos, especialmente em relação ao culto e adoração à sua figura. Ele é reverenciado por um culto obscuro e secreto, que acredita em seu retorno iminente para restaurar uma era de caos e destruição. Seus adoradores estão constantemente em busca de formas de despertá-lo, realizando rituais sangrentos e sacrificando vítimas em seu nome, acreditando que sua ascensão lhes trará poder e favor. A motivação de Rantengo não é clara, mas como os outros grandes antigos, ele parece estar em sintonia com forças cósmicas além da nossa compreensão. Zar, ou Zar, o Gêmeo, é uma entidade monstruosa e incompreensível. É uma criatura massiva, composta por uma mistura de formas amorfas e tentaculares que se entrelaçam, muitas vezes se tratando como 2 corpos fundidos em uma só massa grotesca. Essa fusão de entidades lhe confere o título de Gêmeo. O seu corpo é coberto por uma pele viscosa e opaca, exalando uma aura de podridão e corrupção. Zar se esconde em locais isolados, geralmente subterrâneos, e sua existência é mantida em segredo por cultos que o veneram. Sua biologia é alienígena e sem forma definida, como uma massa gigante, alterando-se constantemente. Apesar de sua aparência fluida, ele é uma entidade quase indestrutível e imune aos efeitos do tempo e forças físicas terrenas.
Zar possui um poder imenso psíquico, sendo capaz de se comunicar telepaticamente com seus seguidores, ou aqueles sensíveis à sua presença. Ele pode corromper a mente de indivíduos à distância, levando-os à loucura ou forçando a servi-lo. Seu corpo disforme e tentacular é capaz de se estender e remodelar-se à vontade, tornando-o incrivelmente difícil de conter ou ferir. Ele também tem a habilidade de manipular o espaço ao seu redor, deslocando-se e distorcendo a realidade local para dificultar a aproximação de seus inimigos. Embora raramente saia de sua morada, sua presença pode ser sentida em áreas devastadas, e ele é capaz de gerar uma atmosfera de medo e desconforto. Ele é venerado por cultistas isolados que acreditam na sua supremacia e poder cósmico. Esses seguidores realizam rituais para manter sua conexão com o ser, oferecendo sacrifícios humanos e realizando cerimônias para garantir sua proteção. Suas motivações são quase insondáveis para a mente humana, mas ele parece buscar expandir sua influência e corromper o mundo ao seu redor. Shudmel é um dos mais poderosos grandes antigos, associado aos subterrâneos da Terra e conhecido como Pai dos Quitotianos. Ele é uma entidade colossal e serpentina, composta por um corpo vasto e segmentado, semelhante a uma minhoca ou serpente gigante, com tentáculos e apêndices que emergem do seu corpo. Sua pele é grossa e viscosa, de cor escura e terrosa, adequada para cavar de rochas e solos. Vive nas profundidades abissais, escavando túneis e cavernas. O seu corpo pode atingir vários quilômetros de comprimento, e sua presença está associada a terremotos e atividades sísmicas que ele pode provocar por se mover debaixo do solo. É uma criatura imensamente poderosa e destrutiva. Sua habilidade mais notável é o controle sobre o movimento tectônico da Terra, permitindo-lhe causar terremotos devastadores à vontade. Ao se mover, ele pode destruir cidades inteiras, provocando colapso de estruturas e engolindo terras. Ele também tem a capacidade de controlar mentalmente seus descendentes, que são criaturas menores, mas igualmente poderosas. Sem sombras de dúvida, esse é o ser mais famoso da mitologia Lovecraftiana. O Cthulhu é uma entidade cósmica colossal e incompreensível, adormecida nas profundezas do Oceano Pacífico, na cidade submersa de R'lyeh. Ele é descrito como uma criatura humanoide, mas com características que misturam polvo, dragões e seres reptilianos. Seu corpo é macio, com pele cor verde acinzentada e uma textura gelatinosa. Cthulhu possui uma cabeça semelhante ao polvo, com inúmeros tentáculos saindo de seu rosto, que a agitam independentemente. Suas asas enormes, de aparência dracônica, dobram-se sobre seu corpo, e suas garras afiadas adornam suas mãos e pés. Embora ele permaneça no estado de hibernação em R'lyeh, essa forma provoca uma sensação de horror cósmico, pois sua biologia transcende a compreensão humana, e sua mera aparência desafia as leis da natureza. Essa criatura é uma entidade de poder imenso, com habilidades que vão além das capacidades físicas. Ele possui poderes psíquicos grandes demais, sendo capaz de influenciar mentes a grandes distâncias, enviando visões e sonhos perturbadores para aqueles sensíveis à sua presença. Seus sonhos são capazes de causar loucura em humanos subconscientemente. Embora adormecido, Cthulhu é praticamente mortal e invulnerável a forças terrenas. Quando ele for desperto, a sua força de titã é capaz de destruir civilizações inteiras com facilidade. Ele também pode manipular o espaço-tempo em níveis que fogem ao entendimento humano, tornando uma ameaça interdimensional. Por todo esse poder, existe uma série de cultos que cultuam ele, e entre esses cultos adoram ele humanos e outras criaturas. Ka-ta-no-toa é uma entidade nascida em algum lugar além das estrelas, muito antes da criação da Terra. Ele reside nas profundezas de uma montanha vulcânica na antiga e perdida civilização de Mu, uma cidade submersa no oceano. Essa criatura é descrita como uma massa gigantesca, amorfa e repulsiva de carne viscosa e tentacular, com apêndices que lembram serpentes ou lesmas. Sua aparência é tão horrenda que aqueles que contemplam são instantaneamente petrificados. Suas mentes e corpos são preservados em um estado vivo, mas completamente paralisados, como se sua carne fosse fossilizada em uma casca de pedra, enquanto suas consciências permanecem aprisionadas. Seu corpo é coberto por uma pele úmida e escorregadia, que parece se mover e pulsar como se estivesse vivo. Além desse poder bizarro, que é pior do que ser morto, de ficar petrificado pela eternidade, ele possui uma aura de medo esmagadora, que induz terror absoluto em todos os seres que se aproximam. Ele é praticamente indestrutível, existindo desde os tempos imemoriais e sendo resistente a qualquer forma de ataque físico ou místico. Embora ele seja raramente movido nas profundezas da montanha, sua mera presença pode corromper e desintegrar tudo em sua volta. Muito parecido com Cthulhu, Dagon é frequentemente associado ao mar e à vida aquática. Ele é retratado como uma colossal criatura híbrida, combinando traços humanos e de peixe, com um corpo enorme coberto por escamas e uma cabeça semelhante de um tubarão. Seus olhos são profundos e escuros, irradiando um brilho sinistro, enquanto suas garras longas e afiadas são adaptadas para agarrar e destruir.
Dagon é descrito como uma figura monstruosa que se ergue das profundezas do oceano, simbolizando tanto a fúria do mar quanto a força primordial da criatura aquática. Seu tamanho imenso o torna quase indestrutível, e sua presença é muitas vezes acompanhada por tempestades e ondas devastadoras. Dagon possui a capacidade de manipular as águas e invocar criaturas marinhas para servi-lo, incluindo os temidos Gipiones, que são seus seguidores e cultistas. Ele pode causar inundações, tempestades e destruição em áreas costeiras, demonstrando domínio sobre o elemento aquático. Sua força física é incomensurável e ele é imune a ataques convencionais. Hastur, ou Hastor, muitas vezes chamado de O Inominável, é uma entidade cósmica muito complexa, cuja verdadeira forma é incerta e varia conforme as tradições e mitos. Ele é frequentemente associado à loucura e à decadência, simbolizando a destruição da sanidade e a inversão da ordem. Hastur é descrito como uma figura nebulosa, emaranhada de sombras e névoas, podendo manifestar-se como uma forma humanoide, mas suas características exatas são evasivas e instintivas. Em algumas representações, ele é visto como uma criatura que se assemelha a um homem de traje de cerimônia, cercado por uma aura de desespero e corrupção. A sua presença provoca um sentimento de inquietação e muito medo, como se o próprio espaço ao seu redor se contorcesse e distorcesse. É uma entidade de poder imenso, capaz de influenciar a mente daqueles que entram em contato com sua presença. Sua capacidade de induzir a loucura é sua habilidade mais conhecida, levando indivíduos a experimentar alucinações e delírios. Ele pode manipular sonhos e criar versões perturbadoras de si mesmo e visões que destoam da realidade. Hastur também tem uma conexão profunda com as forças do caos e da destruição, e seu poder pode se manifestar em forma de desastres naturais ou sociais. Aqueles que o invocam buscam seu favor frequentemente, pagando um preço muito alto. Após mais uma interrupção dessas criaturas que se recusam a deixar eu falar delas, eu vou falar de mais um dos grandes antigos, Bokhuk, também conhecido como Deus dos Largatos. É um grande antigo venerado principalmente pela civilização de Atlântida, associada a regiões aquáticas e pântanos. Ele é descrito como uma colossal criatura reptiliana, com o corpo coberto por escamas verdes e azuis que brilham sobre a luz do sol. Seu formato é híbrido, combinando características de um largato e de um dragão, com garras afiadas e uma cauda longa e musculosa. Ele possui uma cabeça triangular, adornada com olhos profundos e brilhantes, que podem hipnotizar ou intimidar. Ele se movimenta tanto na água quanto na terra. É um ser bem poderoso e temido, com a capacidade de controlar as águas e influenciar as tempestades. Ele é capaz de provocar inundações e criar maremotos, usando essas habilidades para punir aqueles que desrespeitam seus domínios. Além disso, é conhecido por sua força física formidável, sendo um combatente imbatível em suas terras profundas. A presença da criatura está frequentemente associada a rituais de sacrifício, pois ele demanda devoção e oferendas. O Kichunka é frequentemente descrito como uma entidade flamejante e volátil, composta inteiramente de fogo e plasma. Ele se assemelha a uma massa viva de chamas, brilhando com uma intensidade insuportável, capaz de iluminar vastas regiões do espaço. É associado à estrela Fomalhaut, de onde acredita ser sua origem. Sua forma é amorfa e está em constante movimento, se agitando como uma tempestade de fogo. Ao contrário de muitos outros grandes antigos que possuem formas físicas tangíveis, é uma entidade de energia pura, sem corpo sólido, o que o torna quase impossível de ser contido ou ferido. Quando manifestado na Terra, ele aparece como um sol em miniatura, irradiando calor e luz intensa. Ele possui poderes devastadores, associados ao fogo e ao calor extremo. Sua presença é suficiente para incinerar completamente o ambiente ao seu redor, e ele pode provocar erupções de fogo que se espalham com uma velocidade implacável. Ele também tem a capacidade de convocar e controlar seres conhecidos como vampiros de fogo, criaturas menores e flamejantes que eu falei anteriormente. Embora a criatura geralmente permaneça em seu domínio cósmico, ele pode ser invocado por meio de rituais específicos. E o penúltimo grande antigo que vamos falar aqui é o Chisatoroa, também conhecido como o Deus Preguiçoso. É uma entidade anciã de origem cósmica. Ele é descrito como uma criatura grotesca e indolente, com uma forma similar a um sapo ou morcego gigante, com um corpo gordo e rechonchudo, coberto por uma pele preta e pegajosa. Seus olhos são pequenos e brilhantes, frequentemente semicerrados, como se estivesse constantemente à beira do sono. Ele habita cavernas profundas e escuras, preferindo lugares de escuridão eterna, onde pode permanecer imóvel e adormecido por longos períodos. Sua aparência grotesca é uma mistura de malevolência e maldade pura.
Apesar da aparência de preguiçoso, ele é uma criatura de imenso poder. Ele é capaz de devorar qualquer coisa que entre em sua presença, utilizando suas mandíbulas largas para engolir presas inteiras. Ele pode invocar servos conhecidos como Vormis, uma raça de criaturas humanoides peludas que adoram ele como deus. Também possui habilidade mística, sendo capaz de realizar feitos de magia e influenciar a mente de outros seres, controlando-os para realizar os seus desejos, sem precisar sair do repouso. E por último, vamos falar de Shagmar, para completar essa camada do iceberg. Shagmar, também conhecido como terror ancestral, é uma entidade monstruosa de origem cósmica, frequentemente descrito como uma combinação grotesca de humano e elefante. Ele possui um corpo massivo e deformado, com uma cabeça de elefante, incluindo uma tromba larga e retorcida, que é capaz de sugar o sangue e a vitalidade de suas vítimas. Sua pele é grossa e acinzentada, parecida com uma pedra ou couro, coberta por estranhas marcas e símbolos arcanos. É uma criatura anciã, que esteve presente na Terra desde os tempos imemoriais. É uma entidade de enorme poder, com uma fome insaciável por sangue e energia vital. Ele é capaz de drenar a vida de suas vítimas através de sua tromba, absorvendo não apenas o sangue, mas também sua essência vital, deixando suas vítimas em um estado seco e murcho. Apesar da aparência lenta e pesada, ele possui uma velocidade impressionante quando ataca, e seu corpo pode se regenerar rapidamente de ferimentos. Os grandes antigos são muito poderosos, são deuses do universo. Porém, os verdadeiros deuses se encontram fora do cosmos. E é deles que vamos falar agora, na última camada do iceberg. Os deuses exteriores. Como o próprio nome já diz, são deuses do mundo cósmico, criaturas de tanto poder que sua mera presença é capaz de enlouquecer qualquer pessoa que os vê. São deidades no topo da existência. Nessa última camada, vamos afundar no maior horror que existe no universo: deuses exteriores. Abiroth é conhecido como a fonte de toda imundície. É um deus exterior que reside na profundeza das cavernas mais escuras e profundas. Ele é uma massa informe e amorfa de carne, poucos e matéria em constante mutação. Ele não tem uma forma física, sendo descrito como um amontoado grotesco de órgãos, apêndices e criaturas deformadas que surgem de sua massa e logo se dissolvem e rastejam para longe. Sua matéria é viscosa, infecta e mal cheirosa, constantemente gerando vida disforme e mutações horrendas. Essas criações, filhos degenerados dele, são descartadas ou absorvidas novamente por seu corpo monstruoso, perpetuando um ciclo de nascimento e morte aberrante. É um ser passivo em termos de movimento, permanecendo imóvel em um poço de escuridão, mas ele exerce um poder incrível através da criação contínua de vida monstruosa. Ele é a fonte de aberrações, gerando incontáveis formas de vidas degeneradas e mutantes. Sua presença é tóxica e infecciosa, e qualquer criatura que se aproxime corre risco de ser corrompida ou assimilada em sua forma amorfa. Também tem um intelecto vasto e incompreensível, possuindo conhecimento sobre a natureza e a vida da criação à destruição. Esse monstro é adorado por cultos, que veem nele a origem de toda a matéria viva e o simbolismo da degeneração e da corrupção. Seus seguidores realizam rituais macabros, muitas vezes envolvendo a criação de novas formas de vida, deformadas, ou a transformação de corpos humanos em aberrações, emulando a capacidade criadora de seu deus. O Bossátila, também conhecido como o progenitor da vida, é uma entidade primordial, possivelmente mais antiga que a própria Terra. Ele é descrito como uma massa amorfa e gelatinosa de carne viva, situada nas profundezas da Terra, possivelmente em um pântano ou em um poço vulcânico. De seu corpo disforme, constantemente emergem criaturas unicelulares com forma de vidas primitivas, que são liberadas em seu ambiente antes de dissolver de volta em sua massa ou evoluírem lentamente em formas mais complexas. Ele não possui olhos, bocas ou membros reconhecíveis, mas está em constante fluxo, uma atividade incessantemente de criação de vida. Ele é visto como a fonte de toda a vida terrena, a partir da qual a primeira matéria viva teria surgido. É uma forma passiva de criação e origem. Ele não age de forma consciente nem demonstra inteligência visível, mas sua capacidade de gerar vida é incessante e poderosa. Suas criaturas, que começam como seres amorfos, podem evoluir para as formas mais complexas, e algumas teorias dentro do mito sugerem que ele deu origem às primeiras formas de vida, que evoluíram para todas as criaturas da Terra, incluindo os seres humanos. Sua presença é impregnada de uma força vital bruta, mas também uma espécie de estagnação primordial. Ele cria sem propósito e sem controle, refletindo a força cósmica
indiferente e automática. Além disso, o contato prolongado com a criatura pode resultar na degeneração de organismos complexos. Essa entidade é vista como indiferente, é mais uma força da natureza do que um deus com intenções propriamente ditas. Cultistas e estudiosos do culto o reverenciam como progenitor da vida, acreditando que ele contém o segredo para a origem da humanidade e do cosmos. No entanto, sua adoração é frequentemente ligada a rituais que envolvem a regressão ou a desevolução da forma primordial. Yog-Sothoth é um dos deuses exteriores, uma entidade cósmica de poder inimaginável e onipresença no tempo e espaço. Ele é descrito como um aglomerado de esferas brilhantes e translúcidas, que se entrelaçam e vibram, cada esfera representando uma fração de sua forma e poder. Sua aparência é difícil de descrever, com precisão no caso, já que ele transcende a matéria e as energias comuns, existindo além da realidade conhecida. Ele não possui uma forma fixa, sendo uma manifestação do próprio conceito de infinitude e do conhecimento cósmico absoluto. Ele não está limitado a um local ou dimensão específica, é sua essência que permeia todas as realidades. É um ser onisciente e onipresente, conhecido tudo o que foi, o que é e o que será. Ele detém o poder sobre todas as dimensões e é capaz de atravessar as barreiras do espaço-tempo à vontade. Embora seja uma entidade de sabedoria cósmica, ele não é benevolente nem malévolo. Sua mente alienígena opera em um nível que está além do bem e o mal. Seus seguidores acreditam que ele pode ser invocado para conceder conhecimento proibido, o que geralmente leva à loucura ou destruição. Esse ser é reverenciado por cultos esotéricos e por aqueles que buscam conhecimento além das limitações mortais. Seus cultistas acreditam que através de rituais arcanos podem acessar partes de seu vasto conhecimento, mas o preço é frequentemente a sanidade ou a destruição completa daquele mundo. Agora, o deus exterior Tustia é descrito como uma chama verde viva flutuante, como uma forma amorfa e indeterminada, que parece pulsar e dançar como fogo. Embora seja de uma origem alienígena cósmica, ele é uma das muitas entidades menores que servem aos deuses exteriores maiores, sendo mais frequentemente associada a rituais e celebrações macabras, onde seres maiores como Azathoth e Nyarlathotep são invocados. Sua aparência é enganadoramente simples, mas carrega consigo uma energia e uma malevolência latente. Ele não se comunica ou interage diretamente com os mortais, exceto através de sua luz e calor alienígena, que pode desestabilizar a mente e causar distúrbios na realidade ao redor. Ele tem a capacidade de distorcer as percepções de quem observa, levando aqueles que encaram sua forma flamejante ao desespero ou loucura absoluta. Embora ele não seja uma figura mais proeminente no panteão cósmico, ele é reverenciado por cultos que se especializam em magia de fogo, ou que desejam invocar energias destrutivas em rituais profanos. Ele é uma força de pura maldade e destruição que distorce tudo ao seu redor. Ao contrário das outras entidades malignas, Nodens aparece frequentemente como um homem idoso, mais vigoroso, com uma barba prateada e olhos que irradiam sabedoria e poder. Nodens é frequentemente visto como uma carruagem puxada por criaturas marinhas, como golfinhos ou monstros marinhos, que ele comanda com maestria. A sua conexão com o mar é profunda, e ele tem domínio sobre as águas e as criaturas que nela habitam. Ele representa um poder antigo e muito benevolente, mas sua moralidade é distância da compreensão humana. Ele age como uma força neutra na natureza, interessado principalmente no equilíbrio cósmico. Nodens é um ser de vasto poder, com controle sobre o tempo, o espaço e as forças da natureza, especialmente águas e o oceano. Ele é capaz de viajar através de dimensões e mundos, caçando entidades malignas e intervindo em momentos de grande desequilíbrio. Ele é conhecido por caçar seres conhecidos como Biakis, que são outras entidades cósmicas malévolas. Além disso, Nodens pode conceder visões proféticas e a sabedoria àqueles que merecem sua atenção. Ele é reverenciado por poucos cultos humanos, mas é temido e respeitado por todos aqueles malignos. Ele é um ser de pura bondade, ao contrário dos outros deuses, e é o único que está disposto a fazer o bem para a humanidade. Shub-Niggurath, também conhecido como Ser com Mil Filhos, é uma das mais temidas entidades dos deuses exteriores. Ela é frequentemente descrita como uma massa amorfa e revolta de carne escura e viscosa, de onde brotam inúmeros tentáculos, bocas e apêndices, que se retorcem sem cessar. De sua forma pulsante e disforme, surgem constantemente criaturas deformadas, seus filhos, que são liberados ao mundo. Esses descendentes podem variar desde formas grotescas de vida até aberrações demoníacas que habitam florestas e lugares remotos. É uma divindade profundamente ligada à fecundidade e à corrupção da vida, sendo vista como uma força cósmica de criação sem limites, mas de forma bestial e caótica. Sua habilidade mais notável é de criar vida, em uma escala e de uma maneira que desafia a compreensão, mas suas criações são frequentemente monstruosas e malignas. Ele é invocado por cultos que buscam fertilidade ou poder, mas o contato com Shub-Niggurath muitas vezes resulta em consequências terríveis, como a deformação física ou mental dos invocadores. Sua presença distorce a realidade ao redor, e ela tem o poder de corromper ambientes inteiros, transformando florestas e terrenos férteis em paisagens repletas de vida disforme e predatória. Ela também possui a habilidade de atravessar dimensões e manifestar sua influência em diversos planos.
Essa monstruosidade é reverenciada por cultos em todo o mundo, especialmente aqueles que praticam rituais de fertilidade e invocam forças ligadas à criação. No entanto, suas dádivas de fecundidade e criação são sempre acompanhadas de uma terrível corrupção, e muitos de seus seguidores acabam por se tornar aberrações. Hypnos é uma entidade que representa o poder e o mistério do sono e dos sonhos. Embora inspirado no deus grego do sono, sua forma nos mitos Lovecraftianos é muito alienígena e enigmática. Ele é descrito como uma figura esbelta e bela, com traços quase humanos, mas com um brilho etéreo nos seus olhos. Sua aparência muda sutilmente dependendo de quem o vê, refletindo a natureza subjetiva dos sonhos. Ele habita os reinos além da compreensão humana, localizados na fronteira do sono e a vigília, e é capaz de viajar por entre as mentes e as dimensões do sonho. Hypnos possui a habilidade e o controle absoluto sobre o reino dos sonhos, e pode manipular as percepções daqueles que adormecem. Ele tem o poder de conceder visões proféticas ou induzir pesadelos terríveis que podem enlouquecer ou iluminar quem o experimenta. Além disso, é capaz de transformar consciências para o além das fronteiras do espaço e do tempo, levando os sonhadores a lugares além da realidade. Ele é adorado por uma série de cultos secretos que buscam poder através dos sonhos ou que tentam explorar os mistérios do subconsciente do universo onírico. Ele é visto como um portador de sabedoria e visões transcendentais, mas também como um guia traiçoeiro, que pode levar os mortais à loucura caso não estejam preparados para os segredos dos sonhos. O segundo ser mais poderoso da mitologia de Lovecraft é ele, Nyarlathotep, um ser tão perturbador que sua mera existência causa loucura. Ele é conhecido como Caos Rastejante, e é uma das mais notórias e malignas entidades dos deuses exteriores. Ao contrário de outros seres cósmicos, ele não é amorfo e nem incompreensível em sua totalidade. Ele pode assumir várias formas, muitas das quais se assemelham a figuras humanas, mas seu aspecto mais comum é de um homem alto de traços egípcios carismático e envolvente, mas sua verdadeira natureza, no entanto, é completamente alienígena e caótica. Ele não possui uma forma fixa e é capaz de se manifestar em incontáveis avatares, cada um adequado às circunstâncias e ao público que deseja manipular. Suas transformações podem variar de figuras monstruosas, dotadas de apêndices e olhos múltiplos, a formas incrivelmente belas ou grotescamente surreais. Ao contrário de outros deuses exteriores, ele interage frequentemente com a humanidade. Ele é um mestre da manipulação e do engano. Ele possui uma inteligência vastamente superior à humana, com o poder de se comunicar e influenciar mortais de maneira direta, ao contrário de outras entidades mais distantes, como Cthulhu e Azathoth. Ele manipula sonhos, induzindo visões perturbadoras e guiando a civilização inteira à loucura e à destruição. Ele é capaz de alterar sua forma de vontade, surgindo com figuras divinas ou profanas, para provocar caos e confusão. Além disso, ele tem o poder de viajar através do tempo e do espaço com facilidade, espalhando a influência de deuses exteriores por onde passa. Ele também pode criar e controlar fenômenos sobrenaturais, distorcendo a realidade ao seu redor para realizar os próprios e obscuros objetivos. Ao contrário de seus mestres caóticos, ele atua com um propósito claro, espalhando caos de forma calculada. Ao longo dos séculos, Nyarlathotep tem sido adorado em cultos secretos e civilizações perdidas, geralmente sob nomes e formas diferentes. Seus seguidores o veem como um guia para o poder, acreditando que ele pode conceder conhecimento arcano e habilidades extraordinárias. No entanto, ele age apenas em benefício próprio. E por fim, para finalizar esse iceberg, com chave de ouro, Azathoth, o ser mais poderoso de todos os tempos, um demônio que seu mero despertar acabaria com a existência de tudo e todos. Azathoth, também conhecido como Sultão Demoníaco ou Caos Nuclear, é uma das entidades mais antigas e poderosas dos deuses exteriores. Ele reside no centro do universo, onde permanece eternamente adormecido, envolvido em escuridão absoluta e caos cósmico. Azathoth é descrito como uma massa gigantesca de matéria fervilhante e caótica, constantemente em movimento sem forma definida. Sua biologia é impossível de ser compreendida pelos padrões mortais, pois ele não possui uma consciência como as entidades conhecidas. Sua aparência é amálgama de tentáculos protuberantes e bocas que se manifestam e desaparecem, em um estado de caos perpétuo. Tudo ao redor de Azathoth é distorcido, como se o próprio tecido do espaço e do tempo se desfizesse na sua presença. Ele está cercado por uma corte de entidades menores, que tocam flautas e tambores, em um som alienante que mantém o deus em sono eterno. Essa monstruosidade é a personificação do caos primordial. Ele não age por vontade própria, pois está eternamente adormecido, e qualquer ação associada a ele é resultado de sua presença destrutiva e incoerente. É dito que todo o universo existe apenas em um sonho em sua mente inconsciente, e se algum dia ele despertar, a realidade como nós conhecemos será destruída instantaneamente. Sua mera existência distorce as leis da física e da natureza, tornando uma força de destruição incompreensível. Azathoth é incapaz de interagir diretamente com outras entidades ou com o cosmos, exceto através de seus arautos, como Nyarlathotep, que age em seu nome.
Seus poderes são ilimitados, e ele é visto como o núcleo de toda energia cósmica e caos, capaz de desfazer a criação com sua presença. Contudo, por estar adormecido, é desprovido de consciência, ele não tem ambição ou direção. Os cultos que veneram Azathoth não fazem por admiração ou devoção no sentido tradicional. Em vez disso, eles reverenciam seu poder bruto, buscando uma conexão com o caos primordial que ele representa. Seus seguidores acreditam que a única verdade do universo é o caos, e Azathoth é a manifestação final dessa vontade.